Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa caminhada, bem-vindos de volta à nossa caminhada no maravilhoso livro de Isaías. Hoje nós chegamos, irmãos, à nossa mensagem número 50 e vamos caminhar no final do capítulo 52, onde paramos na semana passada, e vamos entrar no conhecido capítulo número 53. Nossa caminhada já está passando de 14 meses que temos andado neste livro maravilhoso. Durante todo esse percurso, irmãos, nós temos visto este grande tema, este grande guarda-chuva que engloba todo o livro de Isaías. Quero convidar a igreja a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Atualmente, meus irmãos, na nossa caminhada, nós estamos na segunda metade, na segunda parte de Isaías, que vai do capítulo 40 até o final 66. Dentro desta segunda metade, nós estamos em uma seção que vai do 49 até o 57. Nesta seção, vemos o Senhor cumprindo aquilo que havia prometido lá no capítulo 48, isto é, Deus avisa ao seu povo que ele faria algo novo diante das constantes falhas de Israel em cumprir aquilo que deveria ser a sua missão, ou seja, proclamar o nome do Senhor a todos os povos. O Senhor, então, traria, digamos assim, uma solução definitiva para fazer aquilo que Israel jamais havia conseguido fazer. E aí é que nós estamos do capítulo 49 até o 57. Diante, então, de mais esta reprovação de Israel, que, quando ler estas palavras, vai estar no cativeiro babilônico, inclusive, o Senhor traz a figura do servo do Senhor como seu plano final. Ele, o Messias, iria cumprir os propósitos e planos do Senhor, trazendo a redenção final, tanto a Israel como, é claro, para todo o mundo. Nos dois últimos domingos, irmãos, vimos o Senhor lembrando ao seu povo da sua permanente fidelidade, sempre os protegendo e, portanto, dizendo que ele continuaria protegendo o seu povo e cumprindo absolutamente tudo o que havia prometido. Nesses dois últimos domingos também vimos que o Senhor mostrou, por outro lado, a sua permanente justiça, uma vez que ele iria lidar com cada expressão do mal e do pecado no mundo, particularmente aqui, os inimigos do seu povo. Diante disso, meus irmãos, da permanente fidelidade de Deus e da permanente justiça de Deus, duas respostas são esperadas do povo de Deus. Primeiro, louvor em reconhecimento de tudo que a fidelidade de Deus havia realizado e certamente realizará ainda por nós, especialmente a nossa salvação. E segundo, diante da certeza da redenção final da paz de Deus, o seu povo deve se afastar de todo pecado e de todo mal. Diante do que o Senhor fez, a nossa resposta, portanto, é santidade diante do reino que está por vir. Bem, hoje, irmãos, o Senhor irá colocar o foco neste personagem que eu mencionei agora, o servo do Senhor, o Messias, aquele que vai tornar tudo isso possível. Para o público imediato de Isaías, ele ainda era um mistério, ele ainda era um desconhecido. Mas nós, que estamos a 2.700 anos depois deste texto, nós sabemos muito bem que ele está falando de Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, o Salvador do seu povo. Assim, irmãos, a nossa grande ideia hoje vai nos comunicar a seguinte mensagem: o Messias prometido é exaltado depois que sofre, trazendo a redenção prometida. O Messias prometido é exaltado depois que sofre, trazendo a redenção prometida. Em resumo, irmãos, do que vimos antes, vimos o servo rejeitado, capítulo 49, 50. Então vimos o remanescente fiel, aqueles que ouviriam a mensagem sendo exaltados, 51 e 52, até onde paramos. E agora, o Messias, o servo do Senhor, ele mesmo será exaltado por cumprir fielmente a sua missão redentora. E o capítulo que nós vamos ver hoje, meus irmãos, ele é tão tremendo que ele causa confusão na mente dos judeus de hoje em dia. Então, eu não sei se será possível incluir na nossa versão online depois, vamos ver se eu vou ter autorização, mas eu queria dar uma pausa aqui e passar para os irmãos um vídeo rápido que legendei para mostrar aos irmãos como que textos como o que nós vamos ver hoje causam um impacto de confusão, de surpresa
na mente daqueles que dizem, inclusive, conhecer o Antigo Testamento. Eu me refiro, é claro, ao povo judeu. Preste atenção, por favor, apaga a luz aí para ficar mais fácil da gente acompanhar. Muito bem, então o vídeo que nós acabamos de assistir são irmãos cristãos, os chamados cristãos messiânicos, judeus, evangelizando nas ruas de Tel Aviv, provavelmente, por causa do cenário que você vê. E você viu, meus irmãos, como é fácil um capítulo como esse, que nós vamos ler daqui a pouco, ser confundido até mesmo por judeus como sendo o Novo Testamento, como sendo da Brit HaHadashah, como eles chamam, e não da Tanakh, Antigo Testamento, como eles chamam. Bem, nossa grande ideia exatamente representa este resumo da mensagem do Evangelho. Israel falhou em ser a nação proclamadora do nome do Senhor, seu Deus, e da salvação, que somente poderia ser encontrada nele. Agora, como o Senhor está demonstrando, o servo dele, o servo de Yahweh, o servo do Senhor, apesar do sofrimento que vamos ver descrito no texto de hoje, seria eventualmente o vencedor e o consumador da nossa salvação. Mas como um servo sofredor pode ser a resposta aos anseios de liberdade, de autonomia e de prosperidade de Israel? Como ele resolveria tudo aquilo que Israel havia perdido por causa da sua própria desobediência? A resposta, irmãos, é simples, mas infelizmente não é a que eles esperavam. Eles não compreendiam que a verdadeira liberdade está em conhecer a verdade do Messias e ser verdadeiramente livre do pecado e da morte, e não apenas ser uma nação próspera, não apenas ser um povo próspero. Israel jamais conseguiu entender isso e por isso rejeitou a Jesus quando ele aqui esteve, quando ele finalmente foi revelado como servo sofredor nos dias em que ele esteve aqui. Vamos então, meus irmãos, ler este texto maravilhoso, profetizado 700 anos antes do Messias nascer em Belém e pouco mais de 3 décadas depois morrer em Jerusalém. Texto que é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, na Brit HaHadashah. Ele é mencionado por diversos autores no Novo Testamento. Sua Bíblia está aberta aí? Vamos começar, irmãos, como está ali embaixo no rodapé, no versículo 13, onde nós paramos do capítulo anterior, 52, e vamos ler o capítulo 53 em sequência. Dá uma olhada à sua direita e esquerda e veja se alguém precisa pegar uma carona na sua Bíblia. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá a muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar do seu descendente? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Messias prometido é exaltado depois de sofrer, trazendo a redenção prometida. A divisão em capítulos, irmãos, deveria determinar que o capítulo 53 começasse onde nós começamos a ler no versículo 13 do capítulo anterior. Esses 3 versículos últimos e os 12 do capítulo 53 formam um todo, um tema a respeito do servo de Jeová, que sofre, é rejeitado, expia pecados e então é exaltado. As palavras iniciais do seu texto, vejam o meu servo, não falam de Israel, mas sim do Messias, como nós vimos também lá no capítulo 50, versículo 10. A conexão com o contexto anterior é marcante. Nós vimos a libertação do cativeiro babilônico, mais uma vez profetizada. E uma libertação, além dela, ainda maior e mais profunda, uma libertação futura prometida para o povo de Israel. Assim, o Senhor chama a atenção agora para quem realizará isso, o seu servo. Primeiro, por sua postura obediente e depois por sua posição exaltada. Segue-se então uma breve menção da sua humilhação como antecedente à manifestação futura do seu poder e da sua glória. E tudo isso, em sua forma condensada, é o próprio tema que aqui está sendo trazido e depois vai ser expandido por todo o capítulo 53. Nesse conjunto, meus irmãos, então, de versículos, nós vamos ver 5 verdades sobre o servo sofredor e a redenção dos pecadores. 5 verdades na palavra de Deus sobre o servo sofredor e a redenção dos pecadores. Verdades essas, que, como eu disse, trazem um resumo do Evangelho para nós. Verdade número 1. Apesar do sofrimento, o servo sofredor triunfará acima da sua humilhação. Versículos 13 a 15, final do capítulo 52. Apesar do sofrimento, o servo sofredor triunfará acima da sua humilhação. Bem, encerrando então este capítulo 52, mas já, como eu disse, com o tema do contexto, os nossos 3 versos apresentam a realidade que levou o Messias a ser reconhecido como servo sofredor. O verso 13 fala de algumas razões pelas quais ele é diferente, e eu diria até diferenciado. Ele age com sabedoria, algo que claramente faltou ao povo de Israel. Por isso, o Senhor vai engrandecê-lo, vai exaltá-lo. Vale destacar, meus irmãos, que sabedoria não é mero conhecimento de fatos. Sabedoria não é inteligência, não é ser esperto. Como a própria Escritura nos ajuda a interpretar a Escritura, 4 vezes no Antigo Testamento nós vamos ver a seguinte frase: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, o servo do Senhor, o Messias, seria obediente ao Senhor em tudo. E aqui eis a razão da sua exaltação. Isso, meus irmãos, já vamos fazer a conexão com o Novo Testamento. Paulo nos lembra isso em Filipenses capítulo 2. Ali ele nos exorta a ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi obediente em sua humilhação. E por causa da sua obediência e passar pela humilhação de se transformar em um homem como eu e você, diz o texto, Paulo completa: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A cruz sempre vem antes da coroa. A obediência sempre vem antes da recompensa. E o nosso Senhor é o exemplo máximo dessa verdade. E sim, ele seria recompensado. Mas o verso 14 começa a deixar claro qual seria a reação dos outros diante do servo do Senhor, mas principalmente diante do seu sofrimento. Ele chegaria, meus irmãos, diz o texto, a ficar desfigurado e até, aspas, irreconhecível como homem, não parecia um ser humano.
E aqui, meus irmãos, isso dá crédito a um filme que nós vimos há alguns anos atrás. Para mim, o filme mais fiel ao que de fato foi a crucificação, e é claro, me refiro ao filme A Paixão de Cristo. O instrumento de tortura que você viu naquele filme, antes da crucificação, era usado pelos romanos para, digamos assim, quebrar aquele que seria crucificado, para encurtar o espaço da crucificação. O nome daquele instrumento de tortura, daquele chicote, que foi perfeitamente retratado no filme, ele se chamava flagum ou flagellum. Ele era confeccionado de várias formas, mas principalmente era uma haste com tiras de couro e na ponta de cada tira, na extremidade de cada tira, pedaços de metal, de ossos, de carneiro e de outros objetos que perfuravam a pele daquele que estava ali sendo torturado. O resultado, irmãos, eram os músculos das costas, do tórax, de tudo mais, sendo reduzido a tiras de carne viva com nervos todos expostos. Porém, mediante este sacrifício, o texto vai continuar, ele seria capaz de aspergir as nações. Expressão curiosa, né? Aspergir significa jogar água ou qualquer tipo de líquido sobre alguém, ou no caso aqui sobre as nações. Essa expressão, irmãos, lembra o que os sacerdotes levíticos faziam para consagrar, para santificar, ou até para resgatar de volta à pureza objetos, mas principalmente pessoas. Diante do seu poder de redenção e da sua majestade que o servo teria, os poderosos deste mundo ficariam sem palavras, diz o texto, reis calarão a boca por causa dele, por causa do seu poder e aquilo que ele é capaz de fazer. Os reis deste mundo, com a sua pompa, com a sua vaidade, podem ter desprezado o servo, mas no final, diante dele, exaltado e glorificado, eles mesmos serão humilhados, e esse é o contraste que o texto nos destaca. Aqueles que hoje tantos reverenciam, um dia eles também dobrarão o joelho diante do servo sofredor. Eles não creram no servo humilhado e ficaram sem palavras diante de tudo que ele fez e de como ele está agora exaltado. Diante do servo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles finalmente agora verão e entenderão aquilo que não conheciam antes. O que isso quer dizer, meus irmãos, nesse último versículo? O que jamais ouviram antes é alguém que, em tamanha posição de humilhação, um dia pudesse assentar no próprio trono de Deus e reinar sobre toda a criação. Diante disso, o nosso texto vai seguir destacando a extensão e a grandiosidade da humilhação do servo do Senhor e como isso vai impactar a vida dos homens. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, apesar do seu sofrimento, o servo sofredor, o Senhor Jesus, triunfará acima de qualquer humilhação. Segunda verdade redentiva, meus irmãos, que temos no nosso texto. Apesar do seu triunfo, o servo sofredor será rejeitado. Versos 1 a 3, agora sim, do capítulo número 53. O verso 1 é provocado pelo ceticismo, pela incredulidade dos poderosos que vimos no verso anterior. Eles não entendem, eles não ouviram falar nunca de um libertador que sofresse e morresse para libertar outros. Irmãos, libertadores são guerreiros, são figuras famosas, figuras invencíveis, e não um humilhado servo sofredor. Só em ele levar o nome de servo, os poderosos não conseguem entender como esse aí pode resolver alguma coisa para qualquer um. Então, a pergunta diante dessa incredulidade é: quem consegue crer que esta é a mensagem que deve ser pregada? Esse é um dos lamentos daqueles que têm proclamado a verdade, irmãos, ao longo do tempo, como eu e você também, com tantos irmãos antes de nós. Esse lamento, meus irmãos, é porque eles não conseguem entender, como eles não veem a verdade, apesar de estar diante deles. Eles creram e proclamaram, mas por outro lado receberam ceticismo e incredulidade daqueles cujo texto diz: a quem não se foi revelado o braço do Senhor, ou seja, aqueles que continuaram em sua cegueira. Aliás, de novo o apóstolo Paulo, ele nos fala dessa situação exatamente de cegueira, de ignorância, como sendo resultado direto, inclusive, da ação de Satanás nas mentes e corações das pessoas. É aquela pessoa que você mostra a verdade nua, clara, transparente, e a pessoa simplesmente não consegue entender, não consegue render-se, não consegue aceitar aquilo que está ouvindo.
Paulo escreveu o seguinte, irmãos, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, está se referindo ao inimigo, a Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante, meus irmãos, que o Salmo 115 vai dizer que aqueles que adoram qualquer outra coisa a não ser o Senhor, pode ser um ídolo de gesso, de madeira, ou pode ser adorar a sua própria vontade, eles se tornam cegos como aqueles a quem eles adoram, porque eles não conseguem ver a verdade do Evangelho. Bem, o lamento quanto à cegueira, então, que os homens têm, irmãos, é real. Mas esses que lamentam, eles precisam admitir algo. O Messias, o servo sofredor, é uma pílula difícil de engolir. Ele é um libertador difícil de ser reconhecido. O verso 2 não é exatamente a descrição de um grande guerreiro, de um Superman, não um forte libertador. Porque quase sempre, irmãos, como eu disse, libertadores são líderes dominadores, atraentes, carismáticos, que atraem as pessoas e as convencem a segui-los e até abandonar seus projetos de vida. Por outro lado, ele força também outros a segui-lo, a andar com ele. Ele é imponente, ele é aquele que se coloca como acima dos outros. Seus planos, porém, do servo sofredor, não atraem. Ele não tem nenhum plano que possa encher os nossos olhos. Em vez de aparecer como um poderoso carvalho, diz o texto, irmãos, ele é um broto. Ele é algo simples, algo que ninguém presta atenção. Alguma vez você viu alguém dizendo, olha, que lindo broto. Nós nos deslumbramos com as grandes árvores, nós nos deslumbramos com aquilo que enche os olhos, com aquilo que chama a nossa atenção. Mas mostrando, meus amados, de novo, a humildade, a pequenez do servo sofredor. Ele é igualado a um mero broto, algo que não tem vulto, aquilo que não tem tamanho, que não tem grande atraência. Mas tudo bem, porque apesar de não ser esse libertador, apesar de não ser imponente, o Messias é o seu próprio tipo de guerreiro, um tipo diferente. Sua origem é humilde, sua origem é em meio a dificuldades. Sua atração nada tem a ver com o seu exterior. Definitivamente, este Messias não é o Jesus de olhos azuis do filme O Anno Domini. Esse Jesus não é o Jim Caviezel na Paixão de Cristo, bem, antes de ser torturado, é claro. Causando suspiro nas mulheres com a sua barba perfeita, sua pele intocável, seu cabelo todo no lugar. Não, nada disso. Ele é diferente. O exterior dele nada tem que possa nos atrair. Diante dos fatos, meus irmãos, de que ele não vem de uma origem influente, nem importante, de que ele não possui os atrativos esperados de um líder, o verso 3 conclui o desprezo e a rejeição do servo do Senhor. Ele seria para Israel o resumo do que aconteceu na última semana da crucificação. Por isso, meus irmãos, que logo depois da entrada triunfal, diante da percepção de que ele não seria o Messias que eles esperavam, ele já não era atraente na sua aparência. O seu plano não era expulsar os romanos, não era levar Israel a uma época de glória. Nada do que Israel esperava, que os judeus esperavam, era aquele homem que entrava em Jerusalém montado em um jumentinho. E aí, então, diante disso, meus irmãos, Lucas registra: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Esse é o texto, amados, que marca exatamente a rejeição do servo sofredor, a rejeição do Messias por parte do seu próprio povo. Em lugar de conforto e pompa, esse guerreiro é um homem de dores e experimentado no sofrimento. Essa palavra sofrimento, irmãos, ela é interessante porque ela é normalmente traduzida por enfermidade. Bem, nós não temos absolutamente nenhum registro de que Jesus tenha tido sequer uma gripe. Não há nada nas Escrituras. O profeta aqui estaria falando de como o desprezo e a rejeição seria uma enfermidade para a alma do nosso Senhor. Não é por nada que, inclusive, ele chorava por Jerusalém.
Não é por nada, meus irmãos, que mais adiante no Getsêmani ele suaria gotas de sangue diante da perspectiva de levar o nosso pecado. Ou seja, o corpo de Jesus pode ter sido guardado, digamos assim, para a dor e o sofrimento na sua última semana, mas a sua alma foi triturada diante do pecado que estava ao seu redor. Diante do túmulo do seu amigo Lázaro, ele chora. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro daqui a alguns instantes, mas ele chora porque ele vê a dor que o pecado causou, trazendo a morte e a dor que está ao seu redor. Jesus tinha que lidar, meus irmãos, com a perspectiva de ser absolutamente o único ser humano no planeta Terra que sabia exatamente o que estava acontecendo. E o quanto, irmãos, nós estamos afundados no pecado, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa sociedade, no seu trabalho, não importa. A marca da serpente está em todo lugar, e isso trazia dor, sofrimento, enfermidade à alma do nosso Senhor. Para quem compreendesse quem Jesus de fato era e o que ele estava fazendo por nós, por outro lado, o Messias era atraente, ele era amado. Na verdade, ele deveria ser cercado, irmãos, por pessoas gratas, porém, não foi assim. Ele foi alguém, diz o texto, de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. De fato, irmãos, no final da sua vida, literalmente apenas um dos seus apóstolos ficou ao seu lado. Até estes mesmos homens que andaram com ele 3 anos, viram tantos milagres, sinais e ensino. Até mesmo aqueles outros 2 que estiveram com ele viram a sua glória no monte da transfiguração. No final, o abandonaram, não crendo que ele fosse realmente aquilo que ele dizia ser. No caminho para Emaús, eles confidenciaram ao estranho que não sabiam que era Jesus. Nós pensávamos que seria ele que trazia a redenção a Israel. Apesar de tudo isso, jamais o Messias Jesus, presta atenção, foi visto em desânimo, desespero e muito menos em depressão. 700 anos de aviso, fora obviamente o que ele já sabia de tudo, porque ele é o próprio Deus, mas presta atenção nesse texto. 700 anos de aviso aqui não foram suficientes para que o Salvador chegasse até nós amargurado, ou de má vontade, ou até não viesse. Ele sabia exatamente, meus irmãos, aquilo que aconteceria com ele. Será que eu e você teríamos a mesma atitude? Se nós soubéssemos os problemas, as lutas, as dificuldades que o Senhor tem preparado na minha e na sua história, nós teríamos essa mesma atitude. Nós manteríamos o ânimo. Nós manteríamos uma vida e uma perspectiva de esperança. Pois ele sabia exatamente o que ia acontecer, o preço que ia pagar, o preço pelos nossos pecados. Terceira verdade, meus irmãos, redentiva nesse texto, versículos 4 ao versículo 6. Apesar da rejeição, o servo sofredor levará sobre si as nossas transgressões. Apesar da rejeição, o servo sofredor levará sobre si as nossas transgressões, ou podemos dizer, levou sobre si as nossas transgressões. Apesar do sofrimento do Messias nos chamar bastante atenção, nesse texto ele não é, irmãos, o objetivo principal. Ele está mencionando que ele completaria a sua missão, a sua vida teria um propósito, e isso seria através do sofrimento. Mas há mais do que isso. Há coisa mais importante do que isso a ser resolvida. Aqueles que, por outro lado, não o rejeitariam, eles nos expõem nesse texto de maneira maravilhosa, primeiro, a natureza única do sofrimento do Messias. 2, a principal razão pela qual ele veio. E 3, por que ele precisava fazer isso. Vamos ver no nosso texto, caminho do 4 até o 6, como essas verdades aparecem. O verso 4 começa afirmando com convicção de que o Messias levaria as nossas enfermidades, a qual é a mesma palavra para sofrimento que vimos no versículo 3. Apesar das mazelas, meus irmãos, e danos do pecado não afetarem o Messias, ainda assim, ele levaria os nossos danos do pecado, o nosso mal, como se fossem seus. Apesar de Jesus ter curado enfermidades físicas, detalhe, e ainda continuar curando hoje em dia, amados, a maior e a principal necessidade de obra da paz do Senhor é curar a nossa alma.
salvando-nos do pecado e salvando-nos da morte eterna. Entre uma mera cura física e uma cura espiritual, a segunda é mais importante. A propósito, nosso texto, que está inclusive no tempo passado, confirma essa convicção desse certamente que o profeta coloca aí. É uma profecia, ela fala do futuro, porém perceba o tempo verbal. Ele tomou, ele levou os males que eram nossos. Para os que servem o Messias, isso era uma certeza de que de fato aconteceria. Ainda estava há 700 anos no seu futuro, ele nem sabia o quanto tempo, mas para nós, irmãos que estamos hoje, nós sabemos que de fato aconteceu. Ele de fato se tornou o nosso sacrifício vicário, ou seja, o nosso sacrifício substitutivo. Como bem disse Pedro, em 1 de Pedro 3,18, também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele tomou o nosso lugar. Ainda no verso 4, apesar do que ele fez, tomando nossos pecados, a cegueira humana enxergou de uma maneira completamente diferente. Como assim? A cegueira enxergou? Preste atenção. Eles enxergaram o Messias sofredor, o Messias depois crucificado, como uma vítima. Como alguém qualquer, como qualquer pessoa que sofria, ou pior, meus irmãos, como mais um pecador sendo punido justamente nas mãos de Deus. Em outras palavras, irmãos, no pensamento judaico, muitos o veriam e de fato viram como recebendo exatamente o que ele merecia. Ou seja, se está sofrendo, ele tinha feito alguma coisa, não é mesmo? Esse era o pensamento das pessoas. Lembra dos amigos de Jó? Examina, Jó. Você fez alguma coisa. Você tem culpa no cartório. Esse pensamento, meus irmãos, eles teriam a respeito do Senhor, do Messias também. Mas esse pensamento estaria completamente errado. O verso 5 esclarece, repare que ele começa com mais, dizendo que ele não merecia absolutamente nada. Ele seria completamente inocente de qualquer crime ou pecado. Ele sofreria por causa das nossas transgressões. Ele seria esmagado por causa das nossas iniquidades. O profeta deseja registrar e deixar bem claro, meus irmãos, que apesar da opinião de que ele estaria ali porque ele merecia, isso era errada. Ele está ali por nossa causa, que nós merecemos. Mas por que, de fato, ele faria isso? É a nossa última questão. Qual é a razão? Por que ele precisa fazer isso? O verso 5 termina respondendo. Ao tomar o nosso castigo sobre ele, ele nos trouxe a paz. E as feridas que causamos a ele curou a nossa doença do pecado. Irmãos, paz nesse contexto não é uma mera ausência de guerra. Aliás, paz não é ausência de nada. Paz é presença de Deus. Paz aqui principalmente se trata da reconciliação com Deus. Se trata de paz apesar de qualquer circunstância, porque agora a minha vida já está em dia com o Senhor. Eu não sou mais devedor de nada, não sou mais inimigo de Deus. Eu fui redimido, fui salvo. Quando Ele olha para mim, olha só, Ele vê o seu filho, Ele vê o Salvador. E apesar de nossas dificuldades e mazelas físicas, às vezes serem coisas muito ruins, elas não são, irmãos, nem de longe o pior que pode nos acontecer. O pior que já nos aconteceu veio desde o nosso nascimento. É a doença do pecado que nos corrompe a cada dia. Eu recomendo a todos que procurem na internet um vídeo, um testemunho da irmã Johnny, aquela conhecida irmã que ficou tetraplégica desde a sua adolescência, por causa de um mergulho, onde ela bateu sua cabeça no fundo, na pedra, no lago. E ela agora, ainda com a idade avançada, ela tem esse vídeo maravilhoso, onde ela conta um pouco da sua trajetória, tetraplégica já há 50 e tantos anos. E o nome do vídeo, do testemunho é Uma Cura Melhor, Uma Cura Superior. E ela fala como, apesar de que sim, se fosse a vontade de Deus, ela gostaria de ter sido curada esse tempo todo, ela reconhece que ela precisa de uma cura do seu coração. Que mesmo que suas pernas voltassem a funcionar, o seu coração precisava todo dia da cura do Redentor.
que precisava todo dia de ser restaurado, porque infelizmente, meus irmãos, todo dia nós nos afastamos do Senhor. E essa corrupção que está em mim, está em você, esse pecado que o servo sofredor veio resolver, termina o verso 6 dizendo que nos faz correr para longe da salvação, longe da reconciliação, longe da cura. Eu e você, irmãos, nós somos por natureza como alguém que está se afogando, mas que tenta nadar para longe e rechaçar o salva-vidas. Como alguém que está perdido na floresta e ao ouvir a voz daquele grupo de resgate se esconde, fugindo da salvação. E no texto isso está tratado como sendo ovelhas desviadas, ovelhas que escolhem o nosso próprio caminho, o caminho o mais longe possível desse Salvador, desse pastor de nossas almas. Nós somos, por natureza, os rejeitadores. Nós somos, meus irmãos, por natureza, os que não enxergam a beleza do Salvador. Nós somos, por natureza, aqueles que dizem, deixa comigo, minha vida está sob controle, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, está tudo ótimo. Temos, por natureza, a tendência de achar, meus irmãos, quando ouvimos coisas assim, que nós agiríamos de forma diferente. Temos a tendência de achar, muitas vezes, que se estivéssemos naqueles dias, há 2000 anos em Jerusalém, nós agiríamos de uma outra maneira. Mas existe uma música que eu queria compartilhar com os irmãos a letra, não se preocupe, eu não vou cantar. A música de Jesus Adriano Romero, ela nos traz exatamente, ou nos transporta exatamente para aquele lugar. E se nós estivéssemos ali, no Calvário, diante da cruz, ela diz assim, se eu estivesse ali entre a multidão que pediu tua morte, que te crucificou, preciso admitir, eu também teria cravado na cruz. Tuas mãos, meu Jesus, se eu estivesse ali. Pensando melhor, eu também estava ali. Fui eu que te cuspiu, que o teu lado feriu. Pensando melhor, fui eu quem coroou de espinhos e de dor o teu rosto. Bom Senhor, eu também estava ali. Se eu tivesse estado ali ao pé daquela cruz, ouvindo-te clamar ao Pai em solidão, preciso admitir, eu também teria deixado-te morrer, olhando-te sofrer, se eu estivesse ali. Pensando melhor, eu também estava ali. Fui eu que te cuspiu, teu lado feriu. Pensando melhor, fui eu quem curou de espinhos e de dor o teu rosto, bom Senhor. Eu também estaria ali. Fato é, meus irmãos, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas eu estava em cada romano e em cada judeu crucificando o servo sofredor. E apesar de tudo isso, diz o texto, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu fico imaginando, queridos, que passava na mente do nosso Senhor, diante de uma multidão ingrata, curiosa, alguns inclusive cochichando um com o outro, sabia que ele não ia dar para nada. Ainda bem que eu parei de segui-lo há muito tempo nas redes sociais. Ainda bem que eu já tinha cancelado esse falso Messias, porque ele não era aquilo que eles esperavam, ele não era aquilo que eles desejavam, mas ainda assim, ele levou sobre si as nossas transgressões. Uma quarta verdade sobre o servo sofredor e o nosso pecado é confirmada no Novo Testamento, quando ele, o bom pastor, afirma lá em João capítulo 10, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa quarta verdade, meus irmãos, da redenção e do pecado em nós é o seguinte: apesar do preço pelo pecado, o servo sofredor se entregará voluntariamente. Apesar do preço pelo pecado, o servo sofredor se entregará voluntariamente. Nós éramos, como vimos, como ovelhas desgarradas, rebeldes, desobedientes. Então, ele se tornou ovelha. Ele tomou o nosso lugar como ovelha também.
O verso 7 começa repetindo sobre o sofrimento do servo do Messias. Mas já nos traz o contraste, que é o tópico importante aqui. Ele nada fez contra os que o oprimiam e o afligiam. Ele é essa ovelha, obediente e submissa. Mesmo que seja para com aqueles que lhe causaram ou querem lhe causar mal, ele nada fez. Os israelitas, meus irmãos, ao lerem esse texto, tendo presenciado com certeza muitas ovelhas sendo tosqueadas e principalmente muitas ovelhas sendo sacrificadas, conheciam bastante sobre a natureza submissa das ovelhas. E aqui nós temos Jesus como o Cordeiro de Deus, a ovelha de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, 29. Ele silenciosamente se submeteu ao sofrimento e à morte. Ele não tentou impedir aqueles que se opunham a ele, ele permaneceu em silêncio em vez de se defender. É nesse sentido, meus irmãos, que o texto diz, ele não abriu a sua boca. Não significa que ele não falou nada. Você sabe muito bem que Jesus endereçou ao Sinédrio, depois ele endereçou a Pilatos, mas ele nada fez em sua defesa. Na verdade, irmãos, tudo o que o Senhor falou no contexto dos seus julgamentos, tanto no Sinédrio contra Pilatos e Herodes, tudo o que ele falou contribuiu para que acontecesse o que lhe aconteceu. Quando ele disse diante do Sinédrio, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do trono da majestade de Deus, o que o Sinédrio fez? Rasgou as vestes em uma indignação hipócrita, como se eles fossem muito santos e aquele homem tivesse falado uma coisa muito absurda. Tudo que Jesus falou também, meus irmãos, contribuía para aumentar a culpa dos seus acusadores e executores. Quando diante de Pilatos, quando Pilatos diz, você não sabe que eu tenho poder para lhe soltar ou lhe crucificar? O que ele diz? Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Pilatos, você tem chance agora. Você está debaixo de uma autoridade maior. Mas nós sabemos, meus irmãos, que eles nada fizeram e assim aumentaram muito mais a sua culpa. O verso 8 fala do tratamento que seus acusadores e executores lhe deram. Fala dele ser levado à morte. A ideia aqui, meus irmãos, é de violência. A ideia aqui é de opressão. Fala também da injustiça que foi o seu julgamento. Aliás, do ponto de vista judicial ou jurídico, Jesus foi julgado no nível do Supremo Tribunal, quanto à qualidade e quanto à parcialidade. Foi um vexame o julgamento dele. De fato, inclusive no próprio filme, isso não é bíblico, mas no filme, um dos membros do Sinédrio que não concordava com aquilo dizia, que história é essa? O que vocês estão fazendo na calada da noite? Jesus foi julgado de maneira injusta, sem direito à defesa, com falsas testemunhas, mostrando exatamente essa opressão da sua morte, a opressão do seu julgamento. Em seguida o verso continua dizendo, e quem pode falar dos seus descendentes? Isso aqui, meus irmãos, como alguns comentam, é um pouco difícil de interpretação. Mas diante das opções que muitos colocam, eu entendo que está se destacando aqui como o servo ia ter uma vida curta, e ele seria morto ainda jovem, algo que realmente aconteceu com Jesus, e que, detalhe, era muito triste na cultura judaica. É óbvio, qualquer pessoa jovem morrer é algo triste. Mas a ideia, meus irmãos, da cultura judaica era o ser humano completar o seu ciclo, em outras palavras, crescer, casar-se, ter filhos, envelhecer e morrer com bastante idade. Isso era uma vida abençoada. Essa era a vida prometida na aliança a todo judeu. A sua mulher vai ter muitos filhos, você vai ser muito próspero, você vai viver de maneira longa. Lembra do mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, quando ele é dito aqui, retratado como alguém que seria cortado de maneira muito jovem, isso é algo terrível para o pensamento dos seus compatriotas judeus. Por isso o destaque final de que ele foi eliminado, diz o texto, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Ele toma a responsabilidade, o leitor, o escritor, reconhecendo que o Messias morreria por sua causa. Ele morreu jovem, ele não teria oportunidade de ter filhos, ele não teria oportunidade de deixar uma descendência, de ter uma história completa. E quem é o causador disso? Eu sou o causador disso. Termina o escritor no versículo 8. O verso 9 fecha este ponto de relato da sua morte voluntária com detalhes, irmãos, proféticos incríveis.
detalhes, meus irmãos, que com certeza a primeira audiência de Isaías não entendeu completamente. Mas aí você temos o privilégio de termos a revelação progressiva, não é isso? O resto da palavra de Deus toda completa aqui. Olha lá, diz o texto que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Mateus 27, 38 nos diz: 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isaías diz em seguida: e com os ricos em sua morte. Mais adiante, Mateus 27 de novo, 57 e 58 nos diz: ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Nem a violência dos ladrões, nem a vida mentirosa, dupla, que costumava acompanhar os ricos, estavam presentes na vida de Jesus. Por isso o desfecho do verso 9. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, ele sofreu e morreu, como sabemos. Um dos violentos ladrões, olha que detalhe interessante, irmãos, foi resgatado pelo Salvador. Aquele que viveu em violência morreu ao lado de alguém que nunca viveu a violência e foi resgatado por ele. E o rico, José de Arimateia, mesmo que talvez ele tenha tido uma vida reprovável, talvez as suas riquezas eram de origem escusa, ele havia sido transformado, havia se tornado discípulo do Messias. Preste atenção, o Senhor transforma as piores circunstâncias da vida naqueles que ele resgata. Transforma violentos em pessoas salvas, mentirosos em pessoas redimidas. Mas sabe o que mais, irmãos? Paulo diz o seguinte aos Tessalonicenses: tal foram alguns de vocês. Todos nós somos ex alguma coisa. Eu cresci numa cultura evangélica que se deslumbrava com o ex-bruxo, o ex-traficante, o ex sabe lá Deus o quê. Qual ex é você? Qual característica da carne deste mundo antes abundava na sua vida, mas hoje, por causa deste Salvador, não está lá mais presente? Nossa vida, nosso caráter, nossa personalidade, irmão, só pode ser transformada, modificada, resgatada, redimida, por causa deste Salvador que voluntariamente se entregou. E por tudo isso, meus irmãos, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, nós vamos para a nossa última verdade, que ele retrata aqui de forma perfeita. Repetindo, lemos agora há pouco: Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dando seus discípulos, se despedindo, Mateus 28, Jesus afirmou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. No final do livro de Apocalipse, o anjo vai declarar: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Por isso, meus irmãos, nossa quinta verdade vai nos trazer exatamente essa exaltação do nosso Senhor. Apesar do sofrimento, o servo sofredor será recompensado pela sua obediência. Apesar do sofrimento, o servo sofredor será recompensado pela sua obediência. Apesar de inocente, como nos deixou claro mais uma vez o verso 9, que lemos agora há pouco, a decisão do Senhor e seu plano para nos resgatar se manteve. O justo seria oferecido no lugar de nós injustos. Isso não é uma decisão, meus irmãos, de um decreto do Senhor apenas aqui, 700 anos antes de acontecer na cruz. Não. Desde a eternidade passada, isso já estava decidido, isso já estava decretado. Jesus é, nas palavras de Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O nosso pecado, meus irmãos, não surpreendeu o Senhor. E nem o nosso resgate foi um plano improvisado de última hora. Estava tudo debaixo da direção e da soberania de Deus. Nas Escrituras não tem nada dado ao acaso, não há coincidências. Ele foi oferecido como oferta, e a palavra para oferta, meus irmãos, Isaías tomou cuidado de usar, é a mesma palavra que nós encontramos em Levítico 5, Levítico 6, Levítico 19, ou seja, no contexto do sacrifício judaico.
A palavra Hashem é oferta pela culpa. Haviam várias ofertas. Meu filho nasceu, vou trazer uma oferta de gratidão. Mas essa não era uma oferta de gratidão. Jesus, o Messias, seria uma oferta pela nossa culpa. Uma oferta para expiar o pecado. Ou seja, o judeu, ao ler o verso 10, tinha tudo o necessário, a faca e o queijo da mão, como a gente costuma dizer, para entender que o Messias seria morto, tal como os sacrifícios do Antigo Testamento eram mortos na lei mosaica. Isso me surpreende, meus irmãos, porque muitas vezes você conversando até mesmo hoje com rabinos, eles não conseguem aceitar como que um homem pode morrer por outros, apesar de tão claro aqui no nosso texto. Por causa então desta morte, desse resgate operado por ele na cruz, onde ele foi ofertado por nossa culpa, a recompensa dele são os milhões e milhões de salvos, de irmãos que hoje ele tem. Eles são a prole que você tem no seu texto. Ele não teve descendentes físicos, nós já vimos isso no versículo 8. Mas como nosso resgatador, ele como o cabeça da nossa nova raça de renascidos, Jesus, o segundo Adão, teria muitos filhos, ou irmãos, se você preferir, e ele viveria para sempre. A linguagem judaica aqui, meus irmãos, está declarando o seguinte: ele será de fato um homem abençoado, um homem cheio de uma enorme prole e um homem com longevidade, na verdade, uma longevidade eterna. Aquilo que na vida física de Jesus, o meu e o seu pecado impediu dele ser um pai, ter uma prole e ter uma vida longa, ele tem através da sua própria morte, através da sua própria redenção providenciada por ele mesmo. Ele se torna o pai de uma raça inteira de filhos e filhas de Deus e vive para sempre. O verso 11, então, repete os conceitos já declarados ao longo do nosso texto. Seu sofrimento, que inclui, é claro, sua morte, levou à vida, a ressurreição, isto é, depois do sofrimento, ele viu a luz. Uma vez que sua obra substitutiva foi completada, está consumado, ele agora pode usar isso para justificar muitos. Ele tem autoridade para declarar justos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Perceba, meus irmãos, que nós não somos transformados em pessoas justas. E você sabemos muito bem. Se você tem alguma dúvida se você é uma pessoa justa, por suas ações, por suas atitudes, pergunte a seu pai e sua mãe. Ele vai lhe tirar do seu pedestal. Se você está na ilusão de que você é uma pessoa justa, pelas suas ações, pelo seu caráter, pergunte ao seu cônjuge. Especialmente quando ele ou ela estiverem muito felizes com você. Ele vai tirar você do seu pedestal. Não é isso que o Senhor fez. Ele nos declara justos por causa da sua própria justiça. Ele nos veste da sua justiça. Ele nos faz como ele, mas por causa dele. Ele suportou o castigo por nossas iniquidades, para que muitos não tivessem mais que morrer eternamente, por outro lado, termos a vida eterna. Uma vez que ele morreu por nós, irmãos, hoje, eu e você vivemos. E fechando o nosso texto, o verso 2 termina de forma semelhante àquele texto que eu já mencionei várias vezes em Filipenses 2. Com a recompensa do Messias, do servo sofredor. Ele voluntariamente se submeteu ao plano do Pai e agora ele é exaltado. Tal como nós vimos, inclusive, no resumo, no final do capítulo 52. Entre suas recompensas, há esse despojo de guerra. Quando os exércitos, irmãos, iam para a guerra, e a guerra acabava, e o lado vitorioso estava dominando aquele campo, ele saía buscando riquezas, armas, tirava as coisas dos despojos dos mortos, infelizmente. O Senhor, por outro lado, o despojo dele é de vida. Nós, os transgressores pelos quais ele intercedeu para nos dar justiça, somos o seu despojo. Somos o seu prêmio, somos a sua recompensa. O Senhor Deus, o justo juiz, que não toma o culpado como se ele fosse inocente, nos recebe por causa da justiça dele. Eu e você, se aparecermos diante dele, somos culpados e condenados. Mas, agora que aparecemos debaixo da justiça do servo sofredor, a recompensa dele somos nós, e nós somos vistos de uma maneira totalmente diferente. Você quer ver, meus irmãos, como você sabe exatamente do que eu estou falando? Vamos para o Novo Testamento de novo.
Vamos para a Brit Hadashah, como diz os judeus. O que nós encontramos lá em Efésios capítulo 2? Vocês estavam mortos, não moribundos, não doentes, não mancando, não com uma dorzinha nas costas, mortos em suas transgressões e pecados. Esse é o estado de cada homem e mulher no planeta Terra hoje que não conhece a Cristo. Que é muito bonzinho, ou é mauzinho. Que é muito honesto, ou é desonesto. Que é uma pessoa que ajuda os outros, ou é egoísta. Pouco importa. Se não conhece a Cristo, está morto em suas transgressões e pecados. E aí Paulo continua, verso 2, Efésios capítulo 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E se Paulo para aqui, meus irmãos? Só que ele não para aqui. O versículo 4 de Efésios capítulo 2 tem uma das conjunções adversativas mais maravilhosas que você pode encontrar na palavra de Deus. Todavia, mas, porém, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Esse é o resumo de Isaías capítulo 53. Isso é o que esse proclamador está querendo ver se o povo de Israel do seu tempo conseguir entender. Nós não merecemos nada, nós estamos na Babilônia por nossa culpa, mas pior, nós estamos perdidos por nossa culpa. Nós não conseguimos fazer o que o Senhor esperava de nós, por nossa culpa. Agora, meus irmãos, não vamos olhar só para Israel, nós estamos no mesmo barco. Desde o Éden, meus amados, nós pecamos, estamos longe de Deus. E o Deus que é cheio de misericórdia, em vez de simplesmente dar as costas, deixar eu e você se virar com o nosso pecado, resolver o nosso problema, Ele assume o nosso lugar, paga a nossa culpa, se transforma em oferta por esta culpa, e aí, rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos dá vida em Cristo, e pela graça nós somos salvos, sem fazer absolutamente nada. Nas palavras de Jonathan Edwards, a única coisa que nós contribuímos na nossa salvação, a nossa parte da equação, qual é? O pecado do qual somos salvos. Essa passagem, meus irmãos, absolutamente maravilhosa, oferece essa visão abrangente do futuro sacrifício para eles, é claro, do servo sofredor, passado para nós, o sacrifício de Jesus, o Messias. Ele fez por Israel, ele fez pelo mundo. Sua morte atendeu às justas exigências de Deus em relação ao pecado, abrindo o caminho para que possamos nos aproximar de Deus pela fé e graciosamente alcançar a salvação. O Messias prometido é exaltado depois de sofrer, trazendo a redenção prometida. Amados, grande resumo da nossa mensagem de hoje é: qual papel Jesus tem tido na nossa vida? É muito fácil para nós virmos no domingo e falarmos sobre Ele, pensarmos e pensarmos nele, olharmos essas verdades que você ouviu na EBD há algum tempo atrás, quando estudamos soteriologia. Encheram nossa mente dessas informações, mas a grande pergunta é: no que Ele fez por nós, o que muda naquilo que nós fazemos por Ele? Da forma como Ele viveu por nós, como muda como vivemos por Ele? Na forma como Ele, de forma cabal, completou e vivia a sua missão, como muda como eu tenho vivido a minha missão, o meu propósito para Ele? Como muda a minha pessoa como pai, como marido, como pastor, como amigo, como filho, como irmão, como cidadão deste mundo? Como isso influencia de maneira que esta nova vida que eu e você recebemos possa de fato impactar a minha realidade e a realidade ao meu redor? Mas eu quero deixar uma palavra especial, se você está aqui conosco essa noite ou assistindo essa mensagem depois. A palavra de Deus fala: se nós ouvirmos a chamada, se nós ouvirmos o convite do Senhor,
por uma mensagem como essa. A melhor coisa que nós podemos fazer é não endurecer o nosso coração. Talvez você esteja se iludindo achando que essa mensagem é muito importante para outra pessoa, que você não é uma pessoa religiosa, ao qual eu digo graças a Deus. Talvez você esteja se iludindo achando que essa mensagem não é para você, mas eu posso lhe garantir, assim como ela foi para mim há mais de 40 anos, o Senhor quer que o seu coração seja transformado e que você entenda que sem Ele não há absolutamente nenhuma esperança. Jesus está hoje dizendo para nós o motivo pelo qual Ele veio aqui, está nos dizendo a mensagem do Natal: você não pode salvar a si mesmo. Que o Messias de Israel, meus irmãos, possa alcançar cada uma das pessoas que nós conhecemos com o seu amor e a sua graça. E quanto a nós possamos viver para Ele a cada dia, influenciando todos os ambientes, de todas as funções, todos os papéis que nós possamos ter. Que nós sejamos de fato filhos deste Salvador, que possamos de fato mostrar a sua graça e a sua vida aonde nós estivermos. Amém. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa, esse texto que não há como negar ou ignorar daquilo que ele fala. Nós oramos, ó Deus, por nossas vidas, para que tenhamos mais seriedade a cada dia e viver para Ti. E oramos, ó Deus, para aqueles que irão um dia conhecer o Senhor e ouvirão textos como esse. Oramos, ó Deus, por aqueles a quem esse texto foi inicialmente destinado, o povo de Israel, o povo judeu, que a cegueira que está sobre eles possa ser retirada e muitos possam ainda, no tempo, na era da igreja, conhecer a Jesus, o Messias, nosso e deles. Ajuda-nos, ó Deus, portanto, a desfrutarmos dessas verdades, dessas 5 verdades, e vivermos sabendo que imenso e maravilhoso preço foi pago por nós, para que nós fôssemos teus. Oramos em nome de Jesus. Amém.